Então vamos começar aqui com a estática do ponto material, tá? Porque primeiro a gente precisa relembrar o que é um ponto material, tá? Então todo corpo, todo objeto cuja dimensão dele, o tamanho dele, não for interferir nos nossos cálculos, tá? Por exemplo, considerar uma partícula, um ponto realmente, diferente de considerar um trem, por exemplo, atravessando uma ponte. Tá? Então, ponto material são corpos que as dimensões deles não vão interferir no cálculo da nossa verificação do equilíbrio. Tá? Então, supondo que eu tenho um corpo cuja dimensão dele não afeta nosso raciocínio, né? A gente vai pensar que para esse corpo se manter em equilíbrio, ou seja, para ele se manter naquela condição de repouso ou movimento constante, a soma de todas as forças que atuam nele precisa ser igual a zero. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui um corpo, né? Esse bloquinho pode ser trabalhado como um ponto material, porque as dimensões dele, o comprimento dele não vai interferir na hora de a gente calcular esse equilíbrio. Tá? Então ele tem para a direita 30, para a esquerda 30. Cancelam, né? 30 menos 30 fica 0. 50 para cima, 50 para baixo, também cancela nesses dois sentidos. Aqui é a mesma coisa. Então, sempre que as forças puderem ser canceladas, esse corpo vai ser dito em equilíbrio. Mas a gente vai ter algumas situações onde nem sempre as forças estarão aqui nessa orientação. Eu posso ter uma força inclinada para um lado, uma força inclinada para outro, e ao mesmo tempo o peso do objeto puxando para baixo. Tá? É importante da gente lembrar, pessoal, o seguinte, deixa eu ampliar aqui essa imagem para ficar mais fácil da gente entender. Sempre que eu tiver vetores inclinados dessa maneira, nós vamos ter que usar a decomposição vetorial. Em outras palavras, vou fazer aqui para a gente entender melhor. Sempre que eu tiver um vetor, por exemplo, inclinado aqui para a esquerda, né, ele está na parte de cima para a esquerda, eu sempre vou imaginar que tem o eixo Y e o eixo X. Então ele está apontando para cima no Y e para a esquerda no X. Então eu vou fazer aqui, ó. Então esse vetor verde aqui, a gente pode refazer ele, né, da seguinte maneira. Deixa eu deixar isso aqui mais grosso. Tá? É a mesma coisa que eu substituir esse vetor inclinado por um vetor acima aqui, né? E outro aqui para a esquerda. Como é que eu faço essa decomposição vetorial? A gente vai ter que usar as relações trigonométricas. Então esse cara aqui, ó, deixa eu dar um zoom ainda maior. Esse TA aqui, ele tem uma parcela dessa força que pode ser escrita no eixo Y, que é a parte aqui para cima, e uma parte que pode ser escrita no componente X, né? Como se essa corda que está aqui, ela tivesse ali distribuindo essa força tanto para a parte X quanto para a parte Y. Do outro lado, a mesma coisa, né? Então, se eu for olhar aqui essa parte dessa força PB, ela tem inclinado para a esquerda, né? Então, ela seria um componente aqui para o lado, tá? Que seria o TB em X, e ela teria uma componente aqui para cima também, que seria o TB em Y. Tá? Isso é um artifício que a gente utiliza, porque agora acontece o quê? Quando a gente observa esse ponto aqui, ó, esse é o ponto material, as forças que interagem nele são uma para a esquerda, uma para a direita, que vão se cancelar, obrigatoriamente elas têm que ser igual, tá? Duas forças para cima e uma aqui para baixo. Então a gente poderia criar uma espécie de uma equação aqui, que eu vou fazer o quê, né? Em X, deixa eu colocar isso para o lado. Em X, o que nós temos? Temos o TAX, né, menos o TY
Bx tem que ser igual a zero. Tá? Por quê, pessoal? Porque esse TA, né, que ele é inclinado, ele vai decompor em um componente horizontal, no eixo x, né, que é esse eixo que a gente vê aqui. E o TB também vai decompor uma parte no eixo x. Como a gente está trabalhando com equilíbrio, qual que é a condição de equilíbrio desses corpos? Que eles se anulem, né? As forças têm que se cancelar naquele próprio sentido. Então, como aqui a gente está trabalhando no eixo x, o TAx menos o TBx tem que ser zero. Agora, se eu pensar em y, né, no eixo y, o que, que a gente tem? Nós temos duas forças aqui para cima, então eu tenho, vou abrir parênteses aqui, TAY mais TBY, né, porque esses caras aqui também quebraram em componentes verticais. Tá? Menos o TC, que é esse cara que a gente já tinha aqui para baixo, também tem que ser zero. Tá? Então, na realidade, supondo que isso aqui está em equilíbrio, ou seja, esse corpo está parado, para a gente conseguir descobrir as forças que se relacionam aqui nessa figura, a gente precisaria usar essas relações aqui. Tá? A gente vai ver um exemplo a seguir.